O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva e Cabo Daciolo. Marina Silva. Cabo Daciolo, por favor. Ah, Marina Silva, Silva. perdão. Entendi errado. Marina Silva, então, pode voltar ao Primeiro, estúdio. quero deixar bem claro, quando eu aqui cheguei, havia um púlpito que ninguém ia ocupar aquele espaço, mas estava escrito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, junto à direção, fiz esse questionamento, quero agradecer à Rede TV por ter retirado o púlpito do Lula. Não podemos dar espaço aqui para um bandido condenado por corrupção frequentar esse debate, mesmo que seja virtual. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então, não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim. Porque quando se é presidente da República, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nenhuma mulher deve ser discriminada, não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Sua réplica, candidato. Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina, que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a castração química para estupradores. Você não, você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. A senhora não pode me interromper. Só um minuto, candidato. E no tocante à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem, a mulher preparada, que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar. Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você, um dia desse, pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando for grande, não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico. Leia o livro de Paulo. Bolsonaro, envelope, por favor. 2. Número 2, vamos ouvir. Senhor presidente, qual o seu projeto na área de educação? Como você pretende resolver o nosso baixo índice de aprendizagem nas escolas, principalmente na educação infantil? O senhor tem Realmente, a educação infantil é a base para a educação final. Nas escolas, hoje em dia, o que se aprende? Ideologia de gênero, partidarização, a análise crítica das questões apenas, nada mais além disso. No meu tempo, você tinha física, química, matemática, geografia, história, educação e moral e cívica. Isso não tem mais. Retiraram também do professor a sua autoridade em sala de aula. O professor, hoje em dia, conforme pesquisa aqui de São Paulo mesmo, em muitas escolas está mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Como exemplo, nós temos para isso aí, é fazer, em grande parte das escolas no ensino fundamental, a militarização das escolas. Ou seja, colocar diretores vindos do meio militar
para que possa, via disciplina e hierarquia, essas pessoas, essa garotada, aprender algo para o futuro diferente do que é ensinado hoje em dia. Obrigado, candidato. Só sou... Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano para enfrentar o desemprego no Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos muitas famílias passando dificuldade. E para isso é necessário um plano concreto, objetivo, e não se cria emprego no grito, mas se cria emprego com propostas concretas e com competência. Por favor, cara. 1 minuto. Tudo que o PSDB e o PT fizeram ao longo de 20 anos chegou a esse caos, o desemprego. O senhor foi presidente do Banco Central por 8 anos. Depois foi para o grupo JBS Friboi, onde o BNDES passou a emprestar dinheiro apenas para os amigos do rei, como, por exemplo, o casal, né, a dupla Joelis Batista. Já para aqueles que precisavam, né, não tinha empréstimo, ou os juros eram em cima, contrariamente aos demais. Então, o emprego, senhor Henrique Meirelles, não sou economista, mas com toda certeza, passa para usar os órgãos de governo, as suas instituições, para atender o povo e não os amigos do rei. No mais, devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa no Brasil. Porque hoje em dia, o senhor bem sabe, para abrir uma empresa, você leva 90 dias. É um cipoal de documentos que desestimula a buscar maneira de empregar alguém no Brasil. Então, acho que passa por aí essa proposta para conseguir emprego para os brasileiros. Réplica, 45 segundos. Quando fui presidente do Banco Central e fui chamado pelo Lula, eu não tinha votado nele. Aliás, votei contra. Mas eu fui trabalhar pelo Brasil. E lá criamos mais de 10 milhões de empregos em 8 anos. Isso não foi falatório, isso é um fato. E naquele momento, na equipe sob meu comando, seja no Banco Central, seja depois no Ministério da Fazenda, não houve escândalo. Então, a minha pergunta foi objetiva, porque é preciso competência, é preciso seriedade, é preciso experiência para se criar empregos. E, certamente, administrando corretamente os órgãos públicos, como eu fiz nos de minha responsabilidade. Bolsonaro, 45 segundos para a tréplica. Empregos que foram largamente criados nessa época foi para corruptos. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Tanto é que tem muita gente presa hoje em dia por aí, por questão da Lava Jato e por questão dos delatores. Então, não justifica essa resposta do senhor que criou, fez isso, fez aquilo. Esses 14 bilhões desempregados no momento são frutos de governos a qual o senhor serviu. O que eu pretendo fazer, se eu for presidente? É escolher um time de ministros independentes, onde todos trabalhando em conjunto venham buscar o bem comum e não o bem dos seus apadrinhados políticos. Então, um presidente honesto e isento tem como, junto com essa equipe de ministros, buscar a solução para esse grave problema que o Brasil atravessa. Muito obrigada, candidatos. Os senhores podem retornar aos seus lugares.